Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O título que você leu está correto. A ação chegou a disparar aí 90% mesmo após a sua falência. E normalmente quando uma empresa aí é decretada a sua falência, muito dificilmente os investidores conseguem ali reaver parte ali dos seus investimentos, né? Mas a gente não está falando de uma empresa qualquer, a gente está falando da Oi e a gente sabe, quem acompanha a Oi há mais tempo, que a história dela daria facilmente o enredo de uma novela mexicana, galera. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas informações para a gente poder entender o que está acontecendo com a nossa querida Oi, né? Uma das empresas mais amadas e também odiadas da nossa Bolsa de Valores, que teve aí o seu processo de recuperação judicial convertido para falência e logo após foi revertida essa decisão, mas eu acredito que muito investidor deve ter tomado um susto aí dos grandes, galera. Bom, as ações da Oi retomaram, né, as suas negociações ontem na B3, né, sexta-feira, com a suspensão do decreto de falência pela Justiça do Rio de Janeiro, após 3 pregões completos sem ela ser negociada na Bolsa, né? Foi isso que eu falei, daquele frio na barriga que deve ter dado aí para os investidores que têm a ação. As ações OIBR3 chegaram a cair mais de 27%, né, quando voltaram aí a ser negociadas, e os papéis entraram em leilão várias vezes por oscilação máxima permitida. E mesmo assim, depois de toda essa agitação, os papéis ordinários, né, o OIBR3, terminaram a sessão com alta de 11%, valendo aí 20 centavos cada ação. E as ações preferenciais bateram a máxima com disparada de mais de 90%, pessoal. A OIBR4 chegou a subir mais de 90% e encerraram um dia com um ganho de 24%, valendo R$ 3,02. Na última segunda-feira, dia 10, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro decretou a falência da operadora de telecomunicações Oi, que enfrentava aí o seu segundo processo de recuperação judicial. A decisão foi assinada pela juíza Simone Gastesi Chevrandi, que determinou a transformação do processo de recuperação judicial em falência da companhia. Vou abrir aspas aqui para a magistrada. Segundo ela, não há mais surpresas quanto ao estado do grupo em recuperação judicial. A Oi é tecnicamente falida. A despeito de todas as tentativas e esforços, não há mais a mínima possibilidade de enquadramento entre o ativo e o passivo da empresa. Não há a mínima viabilidade financeira no cumprimento das obrigações devidas pela Oi. E com isso, né, após essa decretação da falência, no mesmo dia, as ações deixaram de ser negociadas na B3. E já na sexta-feira, né, ninguém contava com a astúcia do Itaú e também do Bradesco. Vamos entender isso aí. A desembargadora Mônica Maria Costa, da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em uma decisão monocrática, né, decidiu suspender os efeitos da decretação de falência em atendimento aos recursos que foram apresentados já no outro dia pelo Bradesco e também pelo Itaú. No pedido, o Bradesco afirmou que a quebra da companhia de telecomunicações não é a medida mais benéfica para atender os credores e destaca que a falência não protege os envolvidos, dada a relevância dos serviços prestados pela Oi. Já o Itaú defende que a recuperação judicial deve ser mantida, uma vez que a falência acarretará prejuízos potencialmente mais graves aos credores e também aos clientes. O banco também pediu o afastamento da atual administração do Grupo Oi e a decisão da desembargadora prevê também a manifestação da Anatel sobre a possibilidade de adoção de medidas de intervenção econômica e aporte de capital público para a continuidade dos serviços essenciais. Agora, a suspensão da falência, a companhia pode retomar o processo de recuperação judicial, que visa liquidar adequadamente os ativos, extraindo o máximo de valor e preservando a continuidade e transição de serviços essenciais, galera. Bom, eu já cheguei a comprar ações da Oi, aí sempre falei que era para especular, né? O que eu poderia dizer a respeito disso aí, pessoal? Se você tem ações da Oi,
a gente sabe que é uma ação de altíssimo risco. Há muitos anos que as ações da Oi são de altíssimo risco. E chegaram a esse ponto aí do investidor perceber isso de fato e ver que ele pode sim ter o dinheiro investido perdido, né? Porque se fosse decretada a falência e tivesse sido mantida, dificilmente você iria recuperar o valor que você investiu. Então, caso você queira aí investir nas ações da Oi, eu não colocaria aí mais do que 1% do total da carteira, porque caso você venha perder esse percentual, não vai te causar um prejuízo, um desequilíbrio tão grande assim na sua carteira ou nos seus investimentos, né? E aí eu gostaria de saber também se você tem ações da Oi, se você acredita aí que com essa nova oportunidade a empresa vai conseguir seguir com o seu plano de recuperação judicial e sair dessa situação complicada, ou se você acredita que não, que é só uma questão de tempo, que a empresa vai acabar falindo mesmo. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e bons investimentos, galera!